Glória a Deus. Nós queremos saudar as irmãs, aos pastores, obreiros, diáconos presentes com a paz do Senhor Jesus. Amém. O Senhor tem algo especial para as irmãs nessa noite. Vamos abrir o coração, vamos ofertar o louvor ao Senhor. Vamos nos colocar diante do altar de Deus, porque essa bênção que o Senhor tem para nós só depende das nossas vidas. Vamos colocar de joelhos, vamos fazer um clamor. Senhor, nesta hora nós clamamos, meu Deus, pelo poder e a vida que há no sangue do Senhor Jesus. Suplicamos, ó Deus, nesta hora, tira, Senhor, aquilo que não provém do Senhor, todo impedimento, Senhor, cansaço, indisposição, enfermidade, Senhor, repreenda, mas que nessa noite possamos sentir a Tua presença, possamos ouvir, Senhor, a Tua voz neste lugar, e que tão somente, Senhor, o nome do Senhor seja glorificado. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Sentados, cantar um louvor de clamor ao Senhor. Graças a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Uma das irmãs vai se colocar de pé e vai glorificar o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Mais um dia de vitória, Aleluia. Um dia que o Senhor venceu pelas nossas vidas. Jesus. Te exaltamos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado da tua igreja e muitos, ó Deus, são os motivos que temos para glorificar esse Deus tão maravilhoso, um Deus tão Aleluia. Cuidadoso, que não tem olhado para as nossas imperfeições, Verdade, mas tem cuidado Senhor. de nós. Glória Por a isso Deus. te exaltamos, meu Senhor, te rendemos toda a honra, te rendemos todo o louvor, ó Deus, toda a nossa adoração. Nós te exaltamos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos cantar mais um louvor. Vem, visita toda a igreja.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém, irmãos, irmãs. Nós vamos ter uma palavra em formato de live. Essa palavra para o pastor Nilo Júnior, que vai ser o mediador. Glória a Deus. Irmãs, paz do Senhor a todas. Paz do Senhor aos varões, os jovens, os meninos que aqui estão. Para nós é uma alegria estar aqui reunido na igreja do Gusmão com as igrejas da coordenação da área 2. O nosso último encontro foi uma vigília que o Senhor concedeu às servas, né? E hoje, por uma revelação do Senhor, o Senhor trouxe este ensino para as irmãs, para os varões que aqui estão, e aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais. O ensino de hoje, nós vamos falar da mulher de Manoá. Alguns aqui não sabem, não conhecem ainda, outros não se lembram. A oportunidade será hoje. Algumas lições, uma bênção para a vida das irmãs, das senhoras. As irmãs vão ver que ela deixa para nós aqui, ela, o esposo e o filho, lições maravilhosas de como uma família pode viver nesse último momento agora. Nós vamos ler Juízes 13, está na tela, do verso 1 ao 5, que diz assim, ó: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Na mesa aqui comigo estão os pastores Inaldo, pastor João, pastor Geraldo, que daqui a alguns instantes vai discorrer o assunto para as irmãs. O contexto da nossa aula de hoje, uma bênção, um ensino para as irmãs, se dá quando Josué morre. E após a sua morte, a Bíblia diz que Deus permite que os israelitas ficassem sob o domínio dos filisteus por 40 anos. Quero dizer para as irmãs aqui, para os irmãos que nos ouvem, que a vida do crente é de momentos, fases. E esses momentos, ora momentos de alegria, ora momentos de batalha, ora momentos de mais intimidade, de mais comunhão, e às vezes momentos de distanciamento. A Bíblia aponta que eles ficaram 40 anos sendo dominados pelos filisteus. Imagina aí a luta para Israel. E nesse período, uma batalha se travou, porque o povo aprendeu os costumes dos filisteus, entraram em dificuldade, os lares, e eles começaram a orar ao Senhor, porque a idolatria tomou conta,
o abandono do Senhor, e isso remete ao momento que nós estamos vivendo. Tem muita gente, nós não vamos falar para o mundo não, que aqui nós estamos reunidos com servas, homens e mulheres. Tem muita gente abandonando o Senhor, se esquecendo da doutrina, se esquecendo do espiritual, e às vezes Deus permite, como Ele permitiu, a Bíblia foi bem clara em dizer que Ele permitiu que os filisteus oprimissem o povo de Israel. Então tem momentos que o Senhor permite provas na nossa vida para te testar, para saber se você continua sendo fiel, para saber se você está uma bênção, se aquela mesma serva, aquela bênção do primeiro amor continua. Então são momentos como esse que o servo ele para, a serva, Senhor, o que eu preciso fazer para voltar à bênção do primeiro amor? O que eu preciso fazer para voltar, Senhor? A idolatria entrou lá dentro de casa. Senhor, abandonamos o Senhor. Meu filho te abandonou, meu esposo te abandonou, minha casa já não é mais a mesma. Porque tem momentos, como uma reunião dessa, que nós precisamos refletir como está a nossa casa. A revelação que o Senhor deu, o dom que o Senhor mostrou, é que nós falássemos para as irmãs aqui hoje e para aqueles que nos ouvem, que por permissão de Deus, virão momentos na sua vida, virão momentos na sua casa, que você pode até não entender, mas esses momentos serão para edificação. O que o Senhor está querendo? Que você volte a orar, volte a pagar um preço, volte a madrugar, volte aos meios de graça, volte à bênção do primeiro amor. Mas a Bíblia diz que, diante de tudo isso, eles oraram. E o Senhor então decide levantar um libertador. Que bom, hein? Em saber que o Senhor nunca desampara o servo. Nós abrimos aqui esta reunião dizendo para as irmãs que você nunca vai ser desamparada. A senhora que veio aqui hoje, entenda que nunca será desamparada. Sansão, o nome dele significa sol, luz, revelação. Quando entrou a idolatria, o Senhor faz com que nasça o sol da justiça para aquele povo. Eu vou passar a palavra agora para o pastor Hinaldo, e ele vai explicar para as irmãs aqui, apresentar para as irmãs quem era Manoá, quem era a mulher de Manoá, e o que eles deixaram como lição para as nossas vidas nessa noite. Por favor, pastor Hinaldo. Deus, quero saudar todas as irmãs com a paz do Senhor Jesus. Amém. Também todos os irmãos que aqui estão, os pastores e meus irmãos, minhas irmãs, o cenário não era favorável não. Como disse muito bem o pastor Nilo, eles estavam com um bom tempo nas mãos dos filisteus, nas mãos dos inimigos de Israel, tudo pela desobediência. Mas no meio da desobediência sempre tem aqueles que não perdem, meus amados irmãos, a bênção do Senhor. Glória a Deus. Não perde o contato com Deus. Sempre Aleluia. Tem aqueles que sabem muito bem que o Senhor está vivo, que o Senhor está, à nossa frente. O pastor Nilo falou de prova, muito bem, porque 40 fala de prova, 40 anos, 40 fala de prova, provação. E o Senhor, Ele prova o seu povo. Glória a Deus. O Senhor, ele chegou o momento do Senhor libertar o seu povo, libertar Israel. Mas Deus, ele sempre usa o improvável. Deus é maravilhoso. Naquilo que a gente menos acha que é aquilo ali que vai dar certo, ou naquilo que a gente menos pensa, Deus ele usa. E ali havia uma dificuldade, porque além de Israel estar naquela situação terrível, na idolatria, nas mãos do inimigo, Deus escolhe uma família de um homem simples, chamado Manoá, de um homem, meus irmãos, onde a sua esposa era estéril, não podia gerar. E ser estéril, uma mulher estéril no cenário de Israel, era vergonhoso.
era uma derrota, era uma tristeza, era uma vergonha para a mulher e para a família. Isso era a cultura em Israel. Então precisava haver, né, precisava gerar, precisava nascer filhos, né? Isso era cultura. E a mulher de Manoá não podia fazer isso. Ela era estéril. E, meus amados irmãos, o Senhor Deus, Ele do alto dos céus, Ele olha para aqueles que estão na prova. Se estão sendo provados, se estão sendo reprovados, né, se estão dando crédito ao Senhor. Ele olha do céu e observa tudo. E Deus observava aquela família, a simplicidade, né, a obediência, a oração, o temor, a dedicação a Deus. E Deus então, Ele resolve visitar aquela família. Glória a Deus. Não só para abençoar Israel, mas também para abençoar a família. Porque trazendo um filho para a família era uma vitória muito grande, era uma alegria, né? Era uma alegria. Ninguém mais iria de forma nenhuma julgar aquela família por não ter filhos. E o Senhor então envia o seu anjo para visitar a esposa de Manoá, que nem nome tinha. No cenário de Israel ali, no cenário social, ela nem aparecia, a esposa de Manoá. A esposa de Manoá. Mas naquilo que às vezes a gente não vê nada, Deus vê, meus amados, o interior, a gente vê o exterior, mas Deus vê o interior, louvado Glória seja a Deus. Deus. Né? Tem tantas irmãs aqui passando sua prova, passando sua luta, como ela passou, né? A esposa de Manoá, passando sua prova, sua luta, sua dificuldade, mas na simplicidade, sempre no clamor ao Senhor, orando a Deus, pagando um preço, meus irmãos, até mesmo por um filho que está distante. E ela ora ao Senhor juntamente com seu esposo, e Deus envia o anjo. Aleluia. E o anjo, meus amados irmãos, ele traz uma notícia do Senhor, onde o Senhor teria uma bênção de libertação para Israel, usando aquela mulher, né? Não era só Sansão não, Sansão foi depois que Sansão cresceu e tal, mas Deus usa aquela mulher, dizendo, olha, tu não vai tomar vinho, beber bebida forte, comer coisas imundas, né? Não pense, meus irmãos, a Bíblia em Mateus capítulo 11 diz assim, 11:30 diz assim, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então tem um fardo. Qual é o fardo? Obedecer a Aleluia. Deus. Glória a Deus. Fazer a vontade do Senhor, buscar o Senhor, estar não fazer como, por exemplo, Sara, por exemplo. Sara não esperou, até esperou, mas não com paciência, né? Sara deu um jeitinho lá, como nós sabemos, mas essa aqui, não, a mulher de Manoá, ela esperou com paciência o tempo do Senhor. E ela concebeu, louvado seja o nome do Senhor, acabou a luta, acabou a derrota, acabou a dificuldade, meus amados irmãos, onde havia tristeza, passou a ter agora alegria no coração daquela mulher, louvado seja Deus. Por quê? Porque Deus, Ele responde àquele que clama a Ele. Deus responde o simples, Deus responde o obediente, o temente, aquele que confia no Senhor, Ele responde, Ele sempre respondeu. E outra coisa, Deus é imutável. Põe isso na mente, irmão, sai daqui com essa palavra, Deus é imutável, ou seja, o mesmo Deus que operou na esposa de Manoá, na vida de Manoá, o mesmo Deus que operou em Israel naquela época, é o mesmo Aleluia. Deus que está operando hoje. Ele não muda. Ele não muda, então se Ele não muda, Ele não é como o homem, meus irmãos, que muda de tempos em tempos, de acordo à moda, de acordo ao sistema, de acordo ao governo. Deus não. Então isso quer dizer o quê? O mesmo Deus que operou na vida da esposa de Manoá, está operando na sua vida, minha irmã. Está operando na sua vida, meu irmão. Está operando na vida da serva que está orando, clamando, lutando, chorando aos pés do Senhor, como Ana chorou, por um filho, por uma bênção, por uma vitória, né? Então confia, vale a pena confiar, vale a pena crer, vale a pena acreditar. Por quê? Porque o anjo do Senhor está aqui nessa noite. Aleluia. O anjo do Senhor trouxe um recado nessa noite. Creia, seja obediente ao chamado do Senhor, à orientação, na humildade, e Deus, Ele vai responder cada uma das servas que aqui estão. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Minhas irmãs, essa primeira fala aqui, ela traz para nós aqui algumas lições que a gente
deve pontuar aqui para as irmãs. Ela era desconhecida. A Bíblia não fala o nome dela, como falou o pastor Hinaldo. Teve outros casos que a Bíblia fala dos nomes de mulheres. De Ana, de Maria, Esther, Isabel e outras tantas, né? Mas essa aqui o Senhor, ele não falou o nome dela. Porque a lição dessa mensagem aqui para as irmãs hoje é a seguinte: tem momentos que o Senhor usa desconhecidos. Tem momentos que o Senhor vai usar aquela simples, aquela mulher que ela pode até ser desconhecida do homem aqui, mas ela não é desconhecida de Deus. E às vezes você não é a esposa do diácono, é a esposa do pastor. Ah, mas o mérito está indo para o diácono, pastor? Não. O mérito está indo para a família. Deus tem uma bênção para a família. E o Senhor, tem casos que o Senhor não quer elevar e não quer expor aquela. Nenhuma parte da Bíblia fala o nome da mulher de Manoá. Fala dele e fala de Sansão, mas não fala dela. Às vezes tem mulheres que ela é simples, ela é humilde, ela é desconhecida, mas na verdade ela é a coluna de oração em casa. Aleluia. O pastor falou Glória a aqui Deus. no slide anterior, porque o slide anterior mostra que o anjo falou primeiro a ela. Primeiro a ela. Tem uma experiência aqui, que foi pedido para contar, de um diácono aqui da igreja aqui, inclusive, a mãe dele foi a primeira que foi para a igreja. A primeira que foi para a igreja. E depois que ela foi, ela levou os 3 filhos homens, as 3 filhas mulher, os filhos homens, as 3 noras estão na igreja, os 3 genros das filhas estão na igreja e os netos quase todos. Ela foi primeiro, desconhecida, quietinha, e a família toda está na igreja. É a primeira lição que a gente tira aqui dessa parte. Eu vou passar a palavra para o pastor João, o pastor Geraldo, e o pastor já está com o microfone, né? O pastor Geraldo vai falar do aviso que o anjo deu, que ela deu a Manoá, ao esposo. Louvado seja o nome do Senhor. Só concluindo aqui o que o Júnior estava dizendo aqui, que a esposa de Manoá, ela não aparece o nome dela na Bíblia, porque a igreja ela não tem um nome Glória a Deus. específico, né? Igreja a fiel. igreja é a igreja do Senhor. Aleluia. Não é isso? E a Bíblia diz, essa história é uma história muito bonita, e a Bíblia diz que quando o anjo fala com ela, ela corre até o esposo e conta a visitação que ela teve ali, que ela, apesar de ser estéril, ela ia conceber e ter um filho, e que aquele filho seria nazireu, desde o ventre de sua mãe. Glória a Deus. Né? Ou seja, seria consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. No versículo 7 diz que seria do ventre até a morte. E quando nós lemos a Bíblia, nós vemos lá em Hebreus capítulo 11 que Sansão aparece como herói da fé. Aleluia. Por quê? Porque ela ouviu a voz do Senhor. Ela deu crédito àquilo que Deus estava falando com ela, estava falando com ela. Nessa noite não é diferente. O Senhor nos reuniu aqui para falar conosco. Glória a Deus. Aquele mesmo anjo que foi lá e falou com ela está aqui nessa noite passeando no meio da igreja. Vocês podem ter certeza disso. Né? A Bíblia diz 2 ou 3 reunidos, aí estou eu no meio deles. Então ela passa a notícia que ela recebe do anjo para o marido. E aí o que acontece? Com aquela notícia que ela leva para Manoá, Manoá ora a Deus pedindo para que envie o mesmo anjo para que oriente como o menino deveria ser criado, para que fosse libertador em Israel. Glória a Deus. Então, isso é fundamental na vida da igreja, nós, né? Nós temos que ouvir a voz do Senhor, dar crédito e colocar em prática aquilo que o Senhor está nos ensinando. O anjo volta, né? A Bíblia diz que o Deus ouviu o clamor de Manoá e viu o mesmo anjo. E a mulher estava no campo de novo. Uma coisa que eu aprendo também aqui é que não é só na igreja que Deus fala. Deus fala conosco em casa, Glória Deus a fala Deus. conosco no trabalho, Aleluia. né, no campo, não Glória é a isso? Deus. Onde quer que nós estivermos, se nós estivermos em comunhão com Deus, Deus vai falar conosco. A Bíblia diz assim: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles Glória que a o temem Deus. e os livra. Então não importa o lugar, importa é estar em comunhão com Deus para poder ouvir a voz do Senhor.
Diz a Bíblia que o anjo aparece novamente à mulher, ela volta, né, em casa, chama Manoá, faz saber a Manoá aquilo que o anjo disse, ele corre e começa a conversar com o anjo. Aí o anjo fala não só com Manoá, mas fala com o casal. A importância do testemunho da mulher é fundamental dentro do lar, principalmente a mulher que o marido ainda não é da igreja. Ela tem que ver na esposa, o marido tem que ver na esposa a diferença. Tem que ver que ela é uma mulher separada para o louvor, para a adoração do nome do Senhor, que é uma serva de Deus. Aleluia. Né? E aí o anjo fala com o casal, orienta ao casal como deveria ser casado, como da outra vez, como deveria ser criado, Sansão. Orienta tudo direitinho. E o interessante que eu acho nessa passagem aqui, é que Manoá fala assim, qual o seu nome? Botando em prova ali para ver quem estava falando com ele, né? A Bíblia diz que ele fala, por que você pergunta meu nome? Meu nome é maravilhoso. Aleluia! Não é isso que ele fala no Glória versículo a Jesus. Aí, ele diz assim, o Senhor, verdadeiramente o Senhor falou conosco, através do seu anjo. E lá em Isaías, no capítulo 9, versículo 6, diz assim, e um filho se dará. Um filho vos dará, um menino vos nasceu, o seu nome será? Maravilhoso. Glória a Jesus. O seu nome será Deus forte, Aleluia. O seu nome será Príncipe da Glória a Paz Deus. e Conselheiro. Glória a Deus. Glória a Jesus. Esse Deus está aqui neste lugar, Aleluia. nessa noite. Glória a Deus. E Graças Ele a Deus. é Deus. Então Maravilha. aprenda aqui, uma mulher estéril, que não tinha condição de conceber, ela dá à luz a um filho, e Deus, além de dar essa bênção para ela, ele faz uma promessa, ele vai ser libertador em Israel. Glória a Deus. Aleluia. Pensou o que é isso? Glória a Deus. Para nós, os seres humanos, tem coisas que nós não conseguimos resolver. Não é possível, né? Não tem condição, a ciência não resolve, a cultura não vai resolver. Mas nós servimos a um Deus que é todo poderoso, um Deus que não conhece a palavra impossível. E a palavra impossível é apenas uma especialidade para esse Deus. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar e dizer para as irmãs que o Senhor nos reuniu nessa noite aqui. E eu sei que tem muitos irmãos que chegaram aqui com problemas. Uns mais fáceis de resolver, outros completamente sem nenhuma possibilidade de solução. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Aquele anjo está aqui. Aleluia. Aquele anjo te trouxe Glória a aqui, Deus. não para ouvir essas palavras, mas para ouvir e dizer, olha, eu sou o teu Deus. E para mim não há impossível. Coloque o teu problema diante do Senhor, que você vai sair daqui nessa noite. E como o pastor Hinaldo bem disse, a tristeza vai ser transformada em alegria. Glória a A Deus. derrota vai virar vitória Amém. para que o nome dele seja glorificado no nosso meio. Glória a Deus. Glória a Amém? Deus. Minhas irmãs, nós estamos caminhando para o final. Mas as lições que essa palavra nos traz são maravilhosas. O primeiro, aqui na fala do pastor Geraldo, quando ela corre ao esposo e lhe conta a visitação. Tem coisas que você não precisa levar para dentro de casa. Aquilo que não for bom. Mas as bênçãos, as visitações, ela foi visitada pelo anjo. Tem irmã, às vezes, que ela vem para a igreja aqui e recebe uma bênção, leva a bênção para casa. Leva para o marido, leva para os filhos, pode levar. O nome Manoá significa descanso. Em muitas casas aqui, o marido é o descanso da casa, é o conforto, é a segurança, sabe? Às vezes a irmã sabe resolver, pode resolver, mas é melhor conversar, é melhor dialogar, é melhor tratar com o esposo. A mulher sabe edifica, a tola destrói. Que às vezes ela podia ter resolvido tudo só. O pastor Geraldo disse que ela estava no campo. Então ela resolvia tudo só. Não, por lá mesmo, eu aqui converso com o anjo, eu resolvo. Eu não vou contar nada para ele. É uma lição para as irmãs, uma lição para nós aqui. Visitações e determinados assuntos, você precisa compartilhar com seu esposo. Leva para casa. Então essa história aqui maravilhosa, ela tem por segredo
leva para casa. Corre ao esposo, ele é o descanso. E a visitação do anjo foi maravilhosa naquele momento. Eu vou passar a palavra para o pastor João, porque ele vai ler o slide final aqui, quando o anjo confirma a bênção do Senhor para Manoá e para toda a sua família. Pastor João. Glória a Deus. Cumprimentamos mais uma vez a todos presentes com a paz do Senhor. Amém. O tema que nós estamos trazendo hoje para as servas, para as nossas irmãs, é algo maravilhoso. Glória a Deus. E tem um ensinamento tão longo, tão maravilhoso, e é necessário que cada uma possa entender. Quando nós vemos aqui, o anjo confirma aquilo que ele falou, porque quando o companheiro disse, o anjo apareceu para a esposa de Manoá, que estava lá no campo, estava trabalhando. Nós podemos ver que, conforme foi falado também, o Senhor visita as nossas vidas onde nós estivermos. Graças a Deus. Não importa, desde que você, naturalmente, esteja em comunhão com o Senhor. Naturalmente, ela estava lá, quem sabe louvando, orando, e o Senhor visitou. E ela ficou tão maravilhada que ela pensou assim, quando o anjo falou que ela teria um filho, que seria o libertador de Israel, ela falou assim, é algo muito grande para mim só. E naturalmente ela se lembrou que o homem deixaria seu pai e sua mãe, se uniria à sua mulher, e seriam os dois uma só carne. Então ela quis compartilhar, levar para ele aquilo que o anjo tinha falado. E quando ele ficou sabendo daquela maravilha, toda aquela beleza que o anjo tinha falado, eu falei, eu quero também ouvir. Glória a Deus. Eu quero ouvir Aleluia. o recado de Deus para o meu lar, Glória para o nosso a Deus. lar. E ele orou ao Senhor. E o anjo novamente apareceu para a sua esposa e ela disse que ele aguardasse ali por um momento que ela iria chamar o seu esposo. E quando ele chegou, falou assim, eu quero ouvir as palavras que o meu Senhor tem para Aleluia. o meu lar, Glória a Deus. para a minha casa. Uma mulher estéril, né? E olha só, minhas irmãs, que coisa gloriosa, o que é o papel da mulher. Ele fez uma promessa para ela, que ela iria conceber, apesar da esterilidade dela, ela iria conceber. Qual o período ainda que ela iria se engravidar e conceber? Mais 9 meses. E ela foi fiel e guardou no seu Aleluia. coração Glória todas a Deus. as coisas. Glória a Deus. Ela não propagou, não, olha, vocês não precisam ficar preocupados porque o meu filho vai libertar Israel. Não, ela conferiu. É o papel de uma esposa sábia. Aleluia. A sabedoria, né, que deve estar na vida de cada uma das irmãs. Para quê? Para edificar o seu lar. Para levar diante do Senhor todas as coisas. E naquele momento que o anjo transmitiu novamente, diz a palavra de Deus que Manoá temeu a Deus. Temeu porque quando a palavra diz assim, certamente morreremos porquanto temos visto a Deus. Olha, irmãos, nós fizemos aqui um apanhado, Jacó lutou com Deus e venceu. Glória a Deus. Moisés, ele viu o Senhor através daquela sarça pela primeira vez. Moisés, não se aproxime. Ele não morreu também. Gideão, quando ofereceu o sacrifício ao Senhor, que subiu, ele caiu de rosto em terra, achando que fosse morrer. E agora, e também nós vemos Isaías, né?
o Senhor tocou com brasas do altar nos seus lábios, purificando. É a bênção que o Senhor tem para cada uma de nós, das irmãs, e para todos nós que estamos aqui. Louvado seja Deus. Olha, ela diz assim: nós não vamos morrer. Nós ficaremos vivos, porque se não fosse assim, o Senhor não teria falado e feito essa promessa, né? Essa promessa maravilhosa. Meus irmãos, nós vimos aqui uma coisa interessante. Israel já tinha perdido a identidade de povo de Deus. Por quê? Misturou com a idolatria, com tantas coisas, né? E Israel estava numa situação, os dias de hoje também, o evangelho está contaminado porque fugiu de toda a revelação do Senhor. Mas Sansão veio no momento de grande aflição para Israel. Nasceu debaixo de uma promessa e outra coisa, e a sabedoria daquela mulher e a fidelidade dela, ela não se contaminou com coisa alguma. Daí então ela passou, porque ele sabia que o seu filho era nazireu, era um escolhido de Deus. Graças a Deus. E ela começou a preparar desde o seu ventre o nascimento daquela criança. É assim que as irmãs precisam fazer também, né? Aqui é orar, buscar o Senhor, para que o Senhor possa usar, para o Senhor derramar a sua bênção. E assim veio Sansão no momento de grande aflição para Israel, mas ele veio para dar a libertação. E a palavra diz que por 20 anos ele reinou, ou seja, ele foi juiz, ele julgou Israel. 20 anos. E assim o Senhor deu a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Minhas irmãs, a missão é grande, viu? E às vezes o temor bate, porque imagina aí receber da parte de Deus, como a esposa de Manoá recebe, uma missão para evangelizar a família toda. Aqui nós temos irmãs aqui de famílias tradicionais aqui da cidade, e a missão está contigo, viu? De evangelizar e de levar a bênção para a sua família toda. E às vezes, na maioria das vezes, a bênção, a libertação começa por uma. É uma fiel, é uma mulher dedicada. Descansa, que o Senhor vai te usar, sua família vai se converter e o nome do Senhor vai ser glorificado. O pastor João usou uma palavra aqui, que ele disse assim: nós não vamos morrer? Fica tranquila, irmã, não vamos morrer. O Senhor não vai nos deixar perecer neste mundo mau, esse mundo pecaminoso. Se você se dispor, se a senhora for fiel, Deus apenas vai te usar. Virão as lutas, as batalhas, as provas, vai faltar forças, mas você não vai morrer, tá? O Senhor vai te sustentar. Louvado seja o nome do Senhor. E aí agora, pastor Hinaldo tem mais 1 minuto para poder lembrar aqui de sua fala e trazer mais algo que o senhor queira para as irmãs aqui. A réplica, né? Muito bem. O que me chamou a atenção, pastor Nilo, é que o anjo diz assim: agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. O nazireu era o filho dela, não era ela. O escolhido era aquele que viria, Sansão, para poder libertar Israel, não era ela. Porém, o anjo instrui para que ela guardasse de beber bebidas fortes, vinho, comidas imundas. Por quê? Porque quando Sansão nascesse, ela teria como explicar para ele as coisas, dando exemplo. Não existe faz o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Isso mesmo. Não adianta você falar sem fazer. Glória a Deus. A criança, ela só vai obedecer na íntegra quando ela vê o pai fazendo, quando ela vê a mãe, principalmente, fica mais em casa cuidando, fazendo. O exemplo é a melhor coisa. Aleluia. Porque sem exemplo você não vai ter como, você não vai ter força, você não vai ter argumento, autoridade no espírito para dizer não ao seu filho. Verdade. Então, o anjo instrui, ela abençoa a casa,
né? Porque não veio bebida forte, comida imunda, aquela coisa toda. Ela sabia da promessa do Senhor. Cada irmã aqui sabe da promessa. Glória a Deus. Aleluia. Cada um de nós Glória sabemos a da Deus. promessa, né? E sabemos mais ainda que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus é fiel. Então, sabendo disso, meus amados irmãos, minhas irmãs, não custa, né, obedecer ao Senhor. Verdade. Primeiro ouvir qual é a vontade de Deus, qual é a direção do Espírito. Glória a Deus. Depois obedecer para poder ensinar. Então, pastor Nilo, encerrando aqui, ela santifica a casa e ela santificando a casa, da casa sai aquele que iria santificar Israel, Verdade. né? Porque estava numa luta terrível e o que acontece? Um novo momento Para a família. acontece para a família Glória a Deus. e também para Israel. O momento agora é de um novo momento, é de uma nova vida, Glória de a uma nova Deus. alegria, de uma nova Aleluia. bênção, porque o Senhor quer abençoar. Muito Glória bem, a Deus. pastor Hinaldo. Aleluia. Ficou a lição, né, irmãs? Você que vai cuidar de seu filho. Não deixa a internet, não deixa as redes, não deixa os alheios. A visita do anjo foi para a mulher de Manoá, para explicar para ela como que ela ia cuidar do filho. Cada culto, cada reunião, o anjo está ensinando a senhora como é que você vai cuidar do seu filho. A responsabilidade é nossa, como pai, como mãe, cuidar do escolhido. Apresentou aqui no altar, pronto, a instrução é sua. O governo está contigo. Não perca o governo dentro de casa. Não perca. Enquanto você for mãe, enquanto ele estiver vivo, a senhora é o governo de sua casa. Seu marido, porque o filho foi entregue em sua mão. Não passará navalha sobre a cabeça, não tomará bebida forte, né, pastor? Então a responsabilidade foi dada para ela. Louvado seja Deus. Pastor Geraldo. Bem, eu aprendo com essa história aqui uma coisa maravilhosa, que tudo aquilo que Deus promete se cumpre. Glória a Deus. Não importa a Maravilha. circunstância, não importa o tempo, o que importa é que vai acontecer. Glória a Deus. Eu tenho um exemplo, e gosto de falar Cadê o bem outro? explicitamente. Meu pai era fogo na roupa. Ele era difícil, mas havia uma promessa de salvação na vida dele. E meu pai sofreu muito com a enfermidade, né? O câncer foi corroendo, para vocês terem uma ideia. Ele pesava mais ou menos uns 85 quilos, ele deve ter morrido com uns 45, só estava a pele e o osso. Mas 2 meses antes dele falecer, ele se converteu ao Senhor. Glória a Deus. Porque havia uma promessa na vida dele, né? Para minha vida e para minha mãe. Minha mãe já jogou, acho que 25 anos por ele, não sei, muito tempo. Então se cumpriu. Aleluia. Como se cumpriu aquilo que Deus prometeu Deus é maravilhoso. à mulher de Manoá e Manoá? Disse assim, olha, ele vai ser um libertador em Israel. Isso não quer dizer que o ser humano ele não tenha falha. Todos nós temos as nossas falhas. Verdade. Entendeu? Sansão errou demais, se vocês lerem a história, mas o término dele foi na presença do Senhor. Glória a Deus. Eles quiseram humilhar Sansão, ele orou a Deus, Deus ouviu a oração e deu a vitória. Aleluia. Né? Então, meu irmão, não se desespere. Espere no Senhor, Glória a confia Deus. nele, entrega o caminho, porque o mais ele vai fazer. Glória a Deus. A Bíblia diz assim, ó, Aleluia. céus e terras passarão, mas a minha Aleluia. palavra não. Aleluia. Glória a Passará. Deus. Glória a Jesus. Então, se Deus prometeu, vai Glória a cumprir na Deus. vida Em de nome de cada um de Jesus. vocês. Aleluia. Pega a tua Glória a bênção, Deus. creia, Graças toma a Deus. posse, porque a vitória já foi decretada na eternidade para vocês. Aleluia. Glória a Deus. A palavra está com o pastor João. Amém. Nós podemos ver aqui, Sansão foi cheio do Espírito Santo desde menino. Verdade. Por quê? Porque os pais obedeceram às orientações do Senhor. Você, mãe, você tem procurado saber o projeto de Deus para o seu filho, para a sua filha, para os seus filhos? Você já se preocupou em pagar um preço? Porque é muito fácil. Manda a criança para a escola, chega lá, tem uma festa, né?
Ah, coitadinho do meu filho, é quadrilha, ele tem que, se ele não dançar, se ele não... E a mãe, nós estamos falando isso porque temos conhecimento disto. Agora, é essa a orientação de Deus? Foi isso que o Senhor falou para Sansão, para os pais de Sansão? Principalmente para a esposa. Por que a esposa? Porque a esposa é que fica dentro do lar. Glória a Deus. O pai muitas vezes está trabalhando, e hoje em dia as irmãs também trabalham, mas a maior parte delas ficam em casa. Então o ensino é dado pelas mães, e as mães precisam entender e procurar saber, Senhor, qual é o projeto para o meu filho? Meu Deus. Essa é muito importante, porque é aí que você vai criar nele uma identidade de servo de Deus, de um valente que vai ser semelhante a quem? A Sansão. Glória a Deus. Um libertador, Louvado para seja dar Deus. livramento a toda a família e a tudo aquilo que for necessário. Glória a Deus. Vamos ouvir a orientação do nosso Deus para os nossos filhos. Glória a Deus. E o nome Aleluia. do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Graças a Deus. Louvado Glória a seja o Deus. nome do Aleluia, Irmãs, Senhor. queridas, está encerrando aqui a nossa live, o ensino dessa noite. Nós vamos cantar um louvor, mas antes de cantar e orar com a imposição das mãos, nós precisamos esclarecer para as irmãs aqui hoje os dons que o Senhor deu para esta reunião. O Senhor deu um sonho, o Senhor deu uma revelação e o Senhor mostrou que hoje Ele queria lembrar as irmãs, lembrar que tudo que vocês precisam para edificar o lar de vocês está na palavra. Tudo. Por que o Senhor disse isso? Porque tem muitas que ao longo dos anos se perderam e às vezes vai para uma rede social, vai para determinados lugares, outras situações, para ouvir conselhos. O conselho está aqui, ó. Olha que história. Tem irmãs aqui que talvez nem conhecia essa história, não sabia quem era Manoá, quem era a esposa, quem era Sansão. Sansão até conhece, né? Que é muito conhecido. Mas a mulher, a desconhecida, você é uma desconhecida, você é simples, Deus vai te dar uma bênção. Então está aqui uma lição. Volte para casa hoje entendendo o plano do Senhor na sua vida. É isso mesmo. Momentos que a igreja não vai te conhecer, mas sabe que é você que está orando, pagando um preço pelo pastor, pagando um preço pelo diácono, pelo Glória obreiro, e Deus vai te dar uma bênção. Amém? Glória a Deus. Nós vamos cantar louvor. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Só um minutinho. Tem um versículo aqui que o pastor Geraldo tem para passar. Eu estava muito preocupado com isso, né? Está gravando ainda? Para de gravar, viu? Não. Vou falar um negócio aqui rapidinho. Eu estava muito preocupado com essa reunião hoje. Eu não sou muito de falar, né? E eu fui para a igreja hoje, eu pedi ao Senhor que falasse comigo na madrugada. Falei, Glória Senhor, a dá uma Deus. palavra. E nós temos uns obreiros agora, os novos, nós estamos colocando a responsabilidade de fazer a madrugada. E ele leu um versículo que me chamou a atenção. E o Senhor disse, olha, leia na reunião lá, para a igreja. E o versículo está lá em Salmos, capítulo 4, versos 3, diz assim, sabeis, pois, que o Senhor separou para Aleluia. Aleluia. si aquele que lhe é querido. Glória a Deus. E o Aleluia. Senhor ouvirá a sua oração quando Louvado a seja Ele Deus. clamar. Deus é Então, o maravilhoso. que eu queria dizer que, precisa dizer mais alguma coisa? Vocês acham que vocês estão aqui por quê hoje, nessa noite? Deus ama a vida de cada um de vocês. Aleluia. E Deus ouve a oração de vocês. Graças Podem ter Louvado certeza seja disso. Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu pedi a liberdade ao pastor Nilo aqui, só para fazer uma pergunta para a igreja. Eu gostaria que todos fossem sinceros. Alguém aqui já ouviu falar de Dalila? Dalila, todo mundo já ouviu, né? Que aí foi A esposa de Sansão. a esposa, né? De Sansão. Mas e a mulher de Manoá? Dalila foi uma dificuldade, a mulher de Manoá uma bênção. Aleluia. E muitos não conheciam. Tem momentos que às vezes a que traz dificuldade é até mais famosa, né? E às vezes aquela que é simples, ela é desconhecida, mas de Deus,
o nome dela já está escrito lá. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ó, nós precisamos encerrar, porque senão, viu? Vamos cantar. Vamos cantar. E daqui a uns instantes nós vamos orar pelas irmãs, com a imposição das mãos. Fecha seus olhos, conversa com o Senhor. Louvado seja Deus. Peça a Deus uma bênção. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Senhor, eu preciso ver com os olhos da fé. Aleluia. Só a tua mão coloca-me de pé. Deus poderoso. Pra continuar a confiar. Irmãos, vão estar de joelhos, aquelas que quiserem, se coloquem de joelhos. Nós vamos estar de pé, obreiros, diáconos. Aleluia. As lutas vêm pra me desanimar. Dá uma bênção, Senhor. De continuar a confiar. Graças a Deus. Pois quando tu abres meus olhos da fé, glória a Deus. vejo que sempre Seja engrandecido, me Senhor. puseste de pé. Levanta, Senhor. Muitas promessas Sustenta as tuas a servas. mim já Deus. cumpriste. Aleluia. Amor igual Deus. ao teu não Louvado seja existe. Glória a Deus. Posso crer e confiar. Aleluia. Posso crer e descansar. Sei que tuas promessas vão se cumprir. Seja agradecido. Posso crer e confiar. Aleluia. Posso crer e descansar, porque não és homem para mentir. Aleluia. Glória a Tu Deus. não mudaste, tu nunca falhaste. Aleluia. Louvado Glória a seja Deus. Eu creio em ti. Seja agradecido, Senhor. Louvado seja Glória a o nome Deus. do Senhor. Deus poderoso. Glória, Senhor. Seja agradecido, Graças Senhor. a Deus. Santo, Aleluia. santo é o Senhor. Deus poderoso. Aleluia. Dá uma Glória a bênção às Deus. tuas servas, Senhor. Louvado seja Deus. Abre os olhos da fé, Senhor. Erenai, Crescidra, Candriei. Vejo que sempre me puseste de pé. Deus poderoso. Muitas promessas a mim já cumpriste. Amor igual ao teu não existe. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Posso ver e confiar. O Senhor separa para si Graças a Deus. aquele que lhe é querido. Tuas promessas, As promessas se cumprirão. se cumprir. Glória a Deus. Posso crer e confiar. Aleluia. Posso crer e descansar. Porque não és homem para mentir. Tu não mudaste, tu nunca falhaste. Privilégio, Senhor. Essa obra maravilhosa. Eu creio Glória a em ti. Deus. Glória a Deus. Eu creio em ti. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Creio em ti. Nós vamos orar com a imposição das mãos.
Pastores, os diáconos, onde estiver. Glória a Deus. Glória a Jesus. Iriash Odreas. Ela malasso de canta. Odreash Odreas. Ele anda sobre canta. Iriash Odreas. Ele anda sobre. Minha igreja. Ele canta. Filhas amadas, Ele ela malasso de. eu passo a falar aos vossos corações. Ele anda sobre canta. Prepare esses instantes Glória a Deus. para visitar as vossas vidas. Ele ela malasso de. E vos digo, minhas servas, que Ele canta. já derramei sobre vós Ele anda sobre. uma porção do meu Glória a Espírito. Deus. Ele anda Vos sobre. digo que nesta hora já vos Glória a concedi Ele o ela refrigério. malasso de. E vos digo, minhas servas, Ele anda sobre. que através das vossas vidas Ele ela tem uma malasso bênção de. para os seus Deus. lares, Ele canta lá rei. seus companheiros, Nice, seus filhos, seus familiares. Glória a Deus. Usarei as vossas vidas Amém. para vos alcançar, Glória a Deus. para salvar aqueles que estão distantes da minha presença. E vos digo, minhas servas, podeis glorificar meu Aleluia. nome, podeis bem dizer, Glória a Deus. porque eu já vos abençoo. Ereachondreas. Completa a tua Louvado seja bênção, Deus. Senhor. E continua cuidando das famílias. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. De pé, irmãs. O pastor João vai orar, entregando o nosso culto com a bênção apostólica. Aleluia. Fecha seus olhos. Glória a Deus. Amém. Deus poderoso. Aleluia. Sim, Senhor. Aleluia. Privilégio, Senhor. Que assim seja. Mais e mais os teus. Oh, que a minha vida nunca me deixes cair. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Grande é o Senhor. Somente Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Graças a Louvado Deus. seja o nome do Senhor. Aleluia. Te bendizemos, Senhor. Te exaltamos de todo o nosso coração. Graças a Deus. Pela bênção que tu tens derramado sobre todos nós. Receba essa adoração, esse louvor, pois oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Os irmãos podem assentar. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nosso culto, nossa reunião está encerrada. As irmãs, já está a hora um pouco avançada, né? Cuidado na hora de sair. E que Deus preserve essa bênção em cada coração. Despedimos a todos com a paz do Senhor.